Quem é você diante da limitação? Como você se comporta num ciclo que espreme mais a gente, já que esse ciclo lunar de setembro tem como Saturno o grande protagonista, o grande professor. Quero discorrer um pouco sobre isso e falar desse ciclo lunar de setembro. Antes tarde do que nunca, precisamos falar de como começa essa lua nova. E antes da gente pensar em todos os desdobramentos do mapa, eu queria trazer esses conceitos de como a gente encara o limite, como a gente encara a fase de contração, que é parte do universo. A gente está sempre no movimento cardíaco de espreme e amplia, né? De contrai e expande. Esse é o pulsar da vida. E Saturno, junto com outros elementos, tantos que eu quero falar com vocês, incluindo o Plutão que voltou para Capricórnio, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. A gente pensar como a gente lida com o fato concreto, com a realidade. A gente tem uma escolha para fazer. Estamos no começo do mês, no começo da jornada, a gente pode tomar algumas decisões. Antes da gente olhar o copo meio vazio, vamos olhar o copo meio cheio. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra a gente bater papo por aqui. Eu estava devendo o vídeo da Lua Nova, não podemos não falar de Lua Nova, porque é o início do ciclo lunar. E eu queria trazer esses conceitos para a gente tomar algumas decisões, né? Diante dos limites que estão sendo impostos, da gente olhar a realidade tal como ela é, que é a proposta desse ciclo. Vamos ver no mapa. A gente pensar que a gente tem uma escolha. Eu gosto sempre de falar com clientes e amigos, quando a gente está falando de dilemas da vida, a gente pensar que a gente tem um lado mundano das coisas que acontecem com a gente, ou com o mundo, ou com a loucura toda que a gente está vivendo diante desse caos geral. Nós temos um outro lado, que é o lado cósmico, um lado maior, um lado onde a gente pode se colocar acima do barulho, a gente pode ir para uma arquibancada, olhar a situação com um certo distanciamento. E eu acho que essa temporada virginiana, tem vídeo aqui no canal também falando dela, fala desse discernimento. A gente está falando de uma temporada de um signo que olha os detalhes, crítico, analítico, que tem a pressão agora de Saturno, ou seja, a gente tem um lado ainda mais crítico, ainda mais auditor de toda uma situação, dentro desse limiar de uma civilização que está trocando Plutão em Capricórnio por Plutão em Aquário. Então a gente está rompendo com o velho e o novo ainda não existe. Enfim, dentro dessa barulhada toda, a gente pode tomar uma escolha de pensar como a gente lida com isso e que papel a gente coloca, de que lugar você olha todo esse barulho. Então eu te convido a olhar, a gente tem um eu superior, um eu que está conectado, uma mente superior que está conectado de uma outra maneira não mundana, não colando nas situações mundanas. E nessa temporada a gente tende a colar nas miudezas, né? Então, que é a temporada de Virgem. Então, como que a gente pode estar ligado nessa outra parte nossa que sente, que conecta, que intui, que pode respirar em cima das dificuldades e que pode olhar todas essas notícias e idas e vindas que eu vou comentar aqui com vocês de um lugar de usar a Virgem na análise, no discernimento, né? De separar o que serve do que não serve, fazer essa faxina e não entrar no senso crítico, na culpa, no cri-cri, a gente poder escolher o lado luz desse signo. Todos nós, a gente já sabe, lado luz e sombra está o tempo todo. Então começamos o ciclo lunar a 11 graus de Virgem no dia 2 ou dia 3, né, no finalzinho do dia 2, dependendo de onde você estiver no mundo. Dá uma olhadinha no grau 11 de Virgem. Nós estamos dentro de essa lua nova, aconteceu lá no finalzinho, né, para o horário de Brasília, no finalzinho do dia. Esse caos e ordem, coloquei essa imagem para a gente lembrar que existe uma ordem superior. Por mais caótico que nos pareça, existe uma ordem maior que tudo, sabe? A gente precisa estar conectado com isso, seja lá o nome que você der, universo, Deus, enfim, o que você quiser chamar, tem uma ordem maior que tudo, sabe? Mas a gente está dentro dessa jornada de setembro e nós estamos então totalmente já imerso nessa fase de eclipse. Nós temos a segunda leva de eclipses de 2024, vai ter vídeo aqui no canal explicando isso, mas eu queria colocar que nós estamos dentro dessa lua nova, essa é a lua nova do eclipse, esta é a lua nova dessa volta de Plutão para Capricórnio.
Então, nós temos um período, um mês, onde a gente está fora de temperatura e pressão, já de cara. Então, olhar também a área de experiência, a gente vai fazer um vídeo à parte, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, para você estar ligado nesses próximos vídeos, onde nós vamos falar sobre só especificamente de eclipse, mas já estamos nesse eixo, gente, onde você tem 11 graus de Virgem, Lua Nova, e onde você tem o 25 graus de Peixes. Esse eixo está acionado pelos eclipses, que tem todo um período de inflexão, de resoluções, de inversões, de finalizações, que são as temporadas de eclipse. A gente vai ver isso mais em detalhe. Então, estamos dentro desse circuito. Temos a Lua Nova para o Brasil aqui. Eu queria mostrar para vocês esses aspectos principais que a gente está falando. Lua e Sol, então na Lua Nova, juntos, fertilizando o novo, sempre fecundando o novo, é uma fecundação. Lembrando sempre, gente, na Lua Nova, nesse período que a gente está, sempre vou falar isso em Lua Nova para vocês, a gente está ganhando luz, Sol e Lua juntinhos, até a Lua cheia lá do dia 17, esses primeiros 14, 15 dias, a gente tem esse ganho de luz, esse ganho do novo. Então, pensar onde você tem essa semente do novo que está sendo acionada agora, e com paciência, com esse lugar de distanciamento analítico que eu convido vocês a estarem, com essa oposição a Saturno, certo? Para o Brasil, nós temos então uma Lua Nova de casa 4, a gente tem bastante essa casa 4 acionada esse ano em várias lunações aí do Brasil. Essa é mais uma, onde temos aí a oposição Lua Nova em Virgem, né, oposta a Saturno lá em Peixes, casa 4, que é a casa do clima, do patrimônio, riquezas, agronegócio. Também é uma casa de oposição. Saturno rege a casa 9, que é a casa do judiciário, de leis, de relações internacionais, das fronteiras, né, dos temas legais, dos temas de conhecimento, os temas que ampliam a nossa visão. Então ele está aqui dentro, quando a gente fala em mundial, a gente fala, né, judiciário é casa 9, executivo é casa 10, né, e a casa 11, o legislativo. Então a gente tem, vamos voltar, né, o regente da lunação é Mercúrio, está em Leão, né, quadrando, fazendo essa quadratura com Urano, que traz as inversões, traz essa velocidade, traz logo no ascendente aqui uma lunação agitada, né? E Urano, que é o regente da 10ª, que é o executivo, que é a liderança, que é o presidente. E também essa oposição a Saturno também desfavorece líderes por conta de Saturno ser um significador de liderança. Então temos essa oposição marcante, que é um tema central dessa Lua Nova. E aí eu queria mostrar algumas coisas para vocês, né? Alguns pontos importantes. Dentro dessa Lua Nova nós temos 2 eventos que aconteceram muito perto da Lua Nova, que é muito emblemático desse ciclo, que é a volta do Plutão em Capricórnio. Eu não vou me repetir porque tem um vídeo que eu falei só disso, tá? Que vai questionar e traz questionamentos de poder super marcantes, o último rescaldo de Plutão em Capricórnio. Dá uma olhada que esse vídeo é importante. E nós temos, vamos olhar a jornada, o início da retrogradação de Urano. Então, no dia 1º, nós tem um vídeo da jornada aqui também, gente, explicando essa jornada. No dia 1º, o Urano entra em retrogradação a 27 graus de Touro. E no mesmo dia, Plutão volta para Capricórnio. É bastante coisa, gente. Então, são inversões, né, de perspectiva que envolve liderança, que envolve tecnologia. E aí nós tivemos, voltando, todo esse embaraço de o X no Brasil. Não só isso, tá, gente? Olha aqui, nós tivemos a prisão, já foi solto, né, do presidente do Telegram na França. Então ele foi preso no finalzinho de agosto, já nesse limiar, né, com acusações de veiculação de temas envolvendo pornografia, envolvendo uma série de uso da internet, que é essa questão de Urano, como a internet está sendo usada.
E lembrando que a liberdade uraniana, a gente está nesses temas de liberdade, nós temos esses temas de questionamento do status quo, o aquário, né, o Plutão nesse limiar entrando em aquário, que é o grande rebelde questionador. E aí nós temos esse Urano no ascendente, que traz a rebeldia, né, quadrado a Mercúrio, que é o regente da lunação oposta a Saturno. Lembrando sempre que sim, temos essas facilidades e que ajuda, né? Aqui a gente tem, do ponto de vista de mundial, aqui facilidades, né, dessa área do jurídico com relação Vênus facilita, Netuno aqui que é a área, é um planeta que tem um significado de mais confusão, de mais falta de clareza, que é aqui no legislativo, né? Senado, Congresso. E olha só, um Netuno que quadra Marte na casa 2, que é uma casa de finanças, de recursos. Então, por si só, nós temos esses pontos, apesar das facilidades, os pontos, eu sempre comento com vocês, que falam mais alto os aspectos de tensão, infelizmente, mas é o chacoalho, né? Dessa maneira a gente acorda, tem um acordão ali, certo? E essa quadratura com Mercúrio, que é um planeta da mídia, da informação, nós temos esse tema de informação, do que é falado, do que é dito, muito evidenciado pela presença de Júpiter em Gêmeos, Marte em Gêmeos, saindo de Gêmeos e entrando em Câncer. Eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso. Durante esse ciclo lunar, nós temos essas diferenças de vibe da nossa ação. Já volto para isso, para a gente não misturar os temas. Então, nós temos muito essa questão de mídia evidenciada, né, do que a gente fala, do que a gente escuta, do que a gente divulga, né? Então isso, questões elétricas, panes, problemas com a internet, não só as questões políticas, mas as questões talvez práticas, né? Então temos esse Urano aqui muito forte, também marcando isso. E a oposição a Saturno, onde traz pra gente, junto com o Plutão em Capricórnio, por isso que eu comecei o vídeo dessa maneira, esse voltar para a realidade, esse voltar para aquilo para um senso prático, concreto. Capricórnio e Saturno, né, rege os ossos, rege a essência, né, o que precisa, o que importa para a gente tirar as firulas das situações e entender a realidade tal como ela é, coisa que a gente não gosta de fazer. O nosso ego sofre aí com esses temas saturninos, mas a gente lidar com limite, com restrição, com amadurecimento. Quando a gente tem Saturno forte, eu gosto de perguntar o que falta maturar, né? O que ainda não está pronto, como que a gente olha uma situação de novo, se atrasou, voltou. Então, olhar onde está o limite, colocar o limite, né, nas situações. É uma Capricórnio, a volta de Plutão em Capricórnio, Saturno forte. A gente fala de um planeta, de um símbolo, de um signo com Plutão em Capricórnio que é mais invernal. A gente está falando de inverno, de contração, né, de um movimento para dentro. E aí a gente olha o que importa e o que quer dizer, o que porta a gente para dentro, o que é a essência, o que eu realmente preciso, o que é supérfluo, o que não é. Então, esse choque de realidade, tanto no individual quanto no coletivo, muito grande, com questionamentos importantes de poder, como a gente está vendo por aqui. Não só aqui, mas nós também estamos tendo vários desdobramentos importantes com relação à guerra de Israel, Hamas, Ucrânia. Então, eu já vou falar aqui das greves em Israel, mas Ucrânia, o primeiro-ministro, isso aqui é do dia 2, o primeiro-ministro da Ucrânia saiu, né? A gente está tendo uma mudança muito grande no corpo de líderes ali da Ucrânia, então essa outra reviravolta de política que a gente está vivendo. Greve em Israel, infelizmente também do final de semana para cá, Hamas devolveu, né, mostrou que infelizmente tinha matado, se não me engano, 6 ou 7 reféns,
israelenses, e aí rompeu a greve em Israel, o questionamento do povo com relação ao posicionamento do seu líder, bem complexo. Não sou expert nesses temas de guerra, só estou querendo trazer para vocês as inversões que estão tendo em temas políticos, não só no Brasil. Como a gente está falando desse limiar de Plutão entre Capricórnio e Aquário, isso é um movimento tão lento, tão importante, que se reflete no mundo como um todo. E, enfim, a gente está vendo isso em vários lugares. Se a gente olha o mapa de Israel, eu coloquei aqui, temos o mapa de Israel acionado aqui, cadê Touro? Por Urano, né? Urano no meio do céu aqui de Israel. Eu tinha anotado outras coisas para falar para vocês aqui, e temos a própria lunação na casa 1 oposta a Saturno. Ali é o povo, né? Casa 1 marcante, ascendente, super marcante, e a retrogradação de Urano aqui, e o próprio Plutão de nascimento de Israel no final de Capricórnio. Então temos esse acionar dessas crises aqui. Que mais? Eu ia mostrar aqui também o mapa do Benjamin Netanyahu, que líder de Israel, que está super acionado também. Nós vemos aqui, olha só, o Urano, cadê o Urano? Urano aqui, quadrando Marte dele, Urano em Touro, que entrou nesse movimento retrógrado, quadrando Marte ali no final de Leão, certo? Temos também o Plutão quadrando Sol, até anotei aqui, o Plutão quadrando o Sol, o Netuno aqui na cúspide da casa 4, oposto ao meio do céu, bastante influência dos planetas lentos sobre funções pessoais importantes aqui no mapa, que está super, o próprio Júpiter oposto ao ascendente. Então tem vários pontos importantíssimos aqui acionados, fora o eixo dos eclipses, que mexeu muito. Olha, tem muito planeta em Libra, o nó do Sul passando aqui nos últimos eclipses, acionando essa área do Benjamin Netanyahu, que é uma casa 10 no caso dele, esses planetas todos em Libra. Então, esse acionar do poder para mostrar para vocês. Mapa dos Estados Unidos, a lua nova aqui, pessoal, eu estou mostrando a lua nova tirada para esses lugares, porque quando a gente tira a lua nova, dependendo da localização geográfica que cada país está, nós temos uma ênfase numa área diferente. Vocês viram, né? Para o Brasil, tirado para Brasília, a lua nova é o mesmo céu, tá, pessoal? A lua nova tá caindo na casa 4, ok? Nem falamos do ascendente Touro, que é outro ponto de pé no chão, muita terra nesse mapa, né? Tem muito elemento terra. Desse lado terra, concreto, realidade que a gente está vivendo. Não tem como desver, como eu falei no vídeo de Plutão, né? Para Israel, nós temos, né, ascendente Leão, os temas de poder, a alunação caindo na casa 1, o Saturno ali na cúspide da casa 8, que é uma casa de intensidade, o Urano na casa 10, que retrógrado nesse movimento, né, que mudou de velocidade, numa casa de liderança, casa do executivo, bastante quadrado a Mercúrio ali na lata, né, cravado no ascendente. Só para vocês irem vendo como em cada lugar a gente tem uma tônica diferente. Para os Estados Unidos, olha só, gente, que curioso. Para os Estados Unidos nós temos a alunação. Acabou de acontecer a alunação, né? Tá no limiar de uma energia e outra. Essa posição a Saturno numa casa 5, que tem a ver com crianças, tem a ver com também diversão, criação, tudo que é casa 5, criatividade. Mas infelizmente a gente vê logo no dia 3, se não me engano, 3 ou 4, logo no limiar da entrada foi ontem, né? Do limiar da lua nova, a gente tem, infelizmente, esse ataque a tiros numa escola no estado da Geórgia. Então, meio que mostrando para vocês como a gente vai, e a ideia é essa aqui do canal, né? Como a gente pode tirar vantagem, entender, ver o que realmente se manifesta, porque aí depende de tantas situações o que se manifesta, e infelizmente a gente vê essas situações mundanas e terríveis,
E aí cabe a nós como a gente pode fazer a nossa parte, né, do nosso ponto de vista individual, como a gente lida com essas limitações. No mapa de Israel, aí que eu queria mostrar para vocês, aqui é outra coisa, olha só. Aqui nós estamos pegando o mapa natal e vendo, cadê? E vendo onde cai, né? Olha só. Nós temos o Urano aqui, eu não coloquei os trânsitos, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei os trânsitos. Mas a gente vai imaginar aqui agora. O Urano retrógrado aqui sobre o mapa de Israel, que tem o Sol em Touro, lá no final de Touro. Então, essa retrogradação, de novo, aqui em cima do Sol de Israel. Quadrando essa turma aqui, gente, em Leão. Percebem? Então, para a gente ver os trânsitos e onde que eles se dão por trânsito agora sobre esses mapas. Plutão, que está aqui nesse limiar, lá na cúspide da casa 4 também, né, oposta ao meio do céu. O ingresso aqui em Aquário começa a acionar esses vários planetas de Israel no signo oposto Leão. Ok? Estamos acompanhando? Depois me conta onde que de repente enrosca e aí vocês vão me ajudando com as perguntas de vocês a melhorar nos próximos vídeos. Para o Brasil, nós temos então aqui, vamos lá, o Brasil está acionado a temporada. Eu coloquei para falar isso para vocês. A temporada virginiana aciona, né, o Sol do Brasil, o Mercúrio do Brasil, eclipse, pegando aqui o final de Peixes, pega Plutão, pega a oposição, lá um eclipse da Lua cheia do dia 17. Vamos falar sobre ele, mas eu quero dizer que esse eixo já está acionado. O Urano do Brasil aqui também numa casa 4, né, numa casa de povo, de oposição, mobilizando nesse movimento retrógrado, certo? Então a gente vai vendo, e isso a gente faz no nosso mapa pessoal, isso também para vocês irem fazendo isso no mapa de nascimento de vocês também, certo? Mapa dos Estados Unidos, nós temos a simples volta, falei isso lá no vídeo de Plutão, a simples volta, né, do Plutão para Capricórnio aciona um mapa que é canceriano, com o agravante do ingresso de Marte em Câncer sobre o mapa dos Estados Unidos. Isso é super importante, pessoal. Eu vou fazer vídeo à parte, mas essa passagem de Marte por Câncer e Leão vai ficar por meses estendidos. Vou passar todas as datas para vocês, mas por conta da retrogradação de Marte, nesse limiar entre Câncer e Leão, ele vai ficar meses aqui, olha, nesse pedacinho dos mapas de todos nós. Veja onde você tem Câncer, onde tem Leão. Mas esse acionar de poder no mapa dos Estados Unidos, pela volta dele para Capricórnio, que é um signo mais conservador, e esses embates, esse segundo semestre, quase trimestre, já estamos em setembro, né? Promete esses embates muito fortes por lá. E que mais que eu queria comentar com vocês aqui? Temos o Urano aqui, né, entrando já aqui na casa 6, esse Urano retrógrado aqui nos Estados Unidos. Falei do Plutão. E o eixo 3,9 acionado aqui por essa lua nova e o eclipse no mapa dos Estados Unidos. Também a lua cheia vai acionar um Netuno aqui, um Netuno quadrado Marte. Esse Netuno quadrado Marte, gente, que nós temos no mapa desse ciclo lunar, deixa eu voltar, só para dar uma pausa aqui para vocês pensarem. Vamos voltar aqui. Lua nova. Nós temos aqui nessa lua nova uma quadratura Marte-Netuno. Essa Marte-Netuno dá muita essa questão de agressividade. A agressividade, Netuno é um planeta de confusão mental, de falta de clareza, de uma dose de loucura. Então e os Estados Unidos têm isso no mapa de nascimento deles, né, no mapa do país. Então a gente ouve com tanta frequência esses atentados lá do nada, né, que uma pessoa levanta e acontece essas barbaridades, né? Então eles têm no mapa de nascimento isso. Bom, vamos pensar então, vamos fazer um resumão aqui, dicas para o novo ciclo.
Aproveite o eixo Virgem Peixes com eclipse para faxinar o que precisa ser reciclado. Já vai pensando no início desse ciclo, onde você tem no limiar de 11 graus de Virgem e Peixes. Lembrando, quando um eixo é acionado, nós precisamos olhar os signos que estão na cruz. Vou voltar aqui para a gente ver, gente. Olha aqui, vou usar esse mapa como exemplo. Virgem e Peixe estacionado, certo? Mapa dos Estados Unidos. E aí veja no seu. Os signos mutáveis, que fazem parte da cruz, são acionados também, por quadratura, que é uma tensão. E você lembra que você está aqui, você usa tensão como motor. Não vamos esmorecer nas tensões. Então, olhar Virgem e Peixes no limiar desses graus, 11 da lua nova, 25 da lua cheia, 11 de Virgem na lua nova, 25 de Peixes na lua cheia, com eclipse. Observe a área de experiência acionada. Esse papel de observador, gente, é tão legal. E gostaria, assim, a minha ideia de dividir com o canal é que vocês se coloquem nesse lugar de observador e de co-criador. Deixa eu observar, deixa eu respirar, deixa eu ver o que a vida está dizendo. Aqui a gente olha esse macro que os planetas dizem para nós, essas mensagens, para que a gente construa aqui embaixo, certo? Pegue mais leve, evite críticas pesadas, as pessoas já estão se cobrando. Nós estamos no eixo Virgem, né, nessa alunação de Virgem, que já tem um senso crítico alto, com Saturno pesa, baixa tolerância à crítica, baixa tolerância ao erro. Vamos nos perdoar, que é o outro item, perdoar você mesmo, perdoar os outros. O nível de crítica tá alto, dá pra gente abaixar, sabe, no controle, uns 2 pauzinhos, 3, 10, pensar, deixa eu ver se isso tem esse peso mesmo, porque o peso já está aí, tá? Estamos nessa vibração de peso. Fique com a realidade, com o concreto. É um ciclo cheio de elemento terra, como a gente viu. Sol em terra, ascendente pro Brasil em touro, oposto a Saturno. Vamos ficar com a realidade? O que ela tem para mostrar pra gente? Afunilou, apertou, o que tem essa situação para te ensinar? A gente quer tudo, né? A gente quer tudo, a gente quer que tudo dê certo. Essa é a voz do ego, né? E aí eu quero voltar para essa imagem lá do começo, para você acionar esse seu lado aqui cósmico, né? Esse seu lado que intui, que capta. A gente tem as situações mundanas, mas a gente tem uma série de outras experiências acontecendo que talvez a gente não entenda agora, mas que depois a gente vai entender, a gente vai ter o tempo de maturar Saturno para entender melhor isso. Lidar com a frustração, deixa um espacinho para a frustração, faz parte a gente se frustrar, compreender, né? Compreender o que não está maduro ainda, a frustração, os atrasos, as idas e vindas de Saturno é um convite para a gente pensar no que ainda não está maduro, o que precisa maturar, como eu posso melhorar, não esmoreçam. Porque tem o peso do ciclo, não esmoreça. Por isso que eu comecei o vídeo falando o que você faz diante da limitação. Pense criativamente com abertura para pensar em alternativas originais. Nós temos um Urano aí forte no mapa da Lua Nova, né? Nós temos essa configuração e também temos, olha só, por que eu coloquei isso para vocês? A gente tem um Urano sextil Júpiter em Gêmeos. Tenham ideias diferentes. Pense de uma forma alternativa, inverte a situação, torce a situação, né? Veja o que você não viu ainda, se coloca nesse lugar de responsabilidade que é Saturno, lembrando sempre, a palavra responsabilidade significa nossa habilidade de responder. Quando a gente não toma essa responsabilidade, a gente perde no fundo o nosso espaço. E Saturno é o grande sábio, é o grande professor. Vamos fazer as pazes com eles. E aí eu quero terminar com essa imagem aqui, olha, aqui, diante da limitação. Tome essa atitude, né? Vamos pelo caminho da gentileza, vamos pelo caminho do perdão, vamos pelo caminho da compreensão, da empatia. Vamos pegar mais leve num ciclo mais pesado. Me conta como tá isso para você, me conta tudo que você tá, né? O que veio de insight para você, quais são seus planos para esse ciclo. E a gente se vê por aqui com certeza. Beijo enorme. Não se esquece de se inscrever para você me ajudar. E até o próximo vídeo. Beijo enorme.